Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do INQ Academy, o podcast oficial do Instituto Naves Queiroz. E hoje, como sempre, recebendo uma convidada super especial que aceitou de bate-pronto esse nosso bate-papo, doutora Camila Monteiro. Seja bem-vinda, doutora Camila! Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês todos. Alegria é toda nossa. Gente, a Camila, ela aceitou prontamente o nosso convite. Camila é uma pessoa que a gente tem uma conversa já há muito tempo. Ela é uma querida. E a gente trouxe a Camila porque a gente quer falar para vocês sobre um assunto que vai complementando esse Outubro Rosa, né? Então, nós trouxemos a doutora Larissa, falamos sobre a oncologia, trouxemos a doutora Érica Lara, falamos sobre paliativismo, e agora a gente trouxe a doutora Camila, que é especialista em fisioterapia cardiopulmonar e terapia intensiva. Ou seja, a vivência da doutora Camila é muito dentro do hospital, mas também ela já trabalhou algum tempo com atenção em saúde básica, primária, né? E também trabalha agora em home care e também faz parte do nosso time do Instituto Naves Queiroz. Então, por isso que esse bate-papo vai ser muito legal. Camila, que delícia ter você aqui, viu? Ai, nossa, é um prazer, é ótimo. E eu sou suspeita para falar, né? A Ah, cardio, assim, de estar aqui, imagina, foi para a hora que eu recebi o convite, falei, é lógico é que eu lógico, né? A vou. gente organizou um jeitinho, Nossa, né? e dá tudo certo. E assim, a cardiopulmonar é uma. Eu sou, assim, eu sou suspeita para falar, né? É uma área que eu sou realmente que me pegou de jeito Que nem era a sua e área que nem era minha área primária quando eu primária. comecei, quando a gente se conheceu Aham. até. E mas que me pegou de jeito e hoje é só isso que eu faço. Que delícia, Camila. E vai ser muito importante esse bate-papo. A gente teve a oportunidade de receber aqui o professor Juliano Gardengue. Sim, E um o grande Juliano mestre. tem uma atenção muito forte também na cardio, porém na Sim, cardio mais ambulatorial, a cardiovascular. parte Uhum. a cardio de retorno ao esporte, pacientes Sim, vascularizados, né? sim. Então a gente queria trazer você hoje para a gente bater um bate-papo, mas mais focado para esse ambiente hospitalar e também home care, que é muito a Claro. sua vivência, né, Sim, Camila? sim. Mas antes da gente começar a falar a especificidade dos nossos assuntos aqui da área da saúde, eu queria te perguntar, Camila, por que a fisioterapia? Nossa, difícil, mas eu falo que assim, a minha grande missão, o meu grande propósito é reabilitar vidas. E Aham. hoje eu consigo colocar isso em palavras, Olha que mas no legal. começo eu não tinha eu não conseguia definir tanto Aham. o porquê da fisioterapia. Eu falava, gente, mas eu não sei bem porquê, mas vinha sempre veio desse desejo de mudar a realidade daquela pessoa. Então, o porquê da fisioterapia é porque eu quero reabilitar e transformar a vida dela. Uau, Camila, e você começou no primeiro momento com ortopedia, Sim, né? E depois você mudou para cardio. Por sim. que que teve essa transição, Camila? Teve algum motivo especial? Teve alguma pessoa que adoeceu? Porque tem muito disso, né? Ah, eu Sim, vivi um caso, teve uma sim, história sim. na minha família. Teve algum motivo especial? Olha, foi um- uma, uma, uma junção de alguns motivos, assim. Na época, eu estava na atenção básica, já gerenciando um ambulatório de fisioterapia, e dentro do ambulatório aparecia um pouquinho de cada área. E aí, muitas vezes, na ortopedia, principalmente às vezes pacientes mais crônicos, vai indo ao longo do tempo, a paciente É, melhora, piora, a gente é. sabe. E eu tinha muito aquela questão, assim, de gerar querer fazer uma grande diferença na vida do No paciente, menor tempo no possível. menor tempo Ah, possível. entendi. Então, aí, quando surgiu a oportunidade de prestar o concurso pro hospital, que era uma empresa de serviços hospitalares, Uhum. eu falei, vou fazer, né? Vamos ver o que que vai dar. E aí eu passei, eu assumi o concurso, então eu fiquei muitos anos no hospital e lá eu vivenciei muito nítido isso, essa transformação. Então começou daí, de um desejo de gerar mais impacto na vida do paciente e eu sempre tive assim um uma felicidade de trabalhar com paciente mais grave. Então, assim, Ah, de pacientes às vezes um pouco mais instáveis. uhum. No começo ficava, né, assim, aquele frio na Aquele barriga, final, né, aquele de medo, né, atender. Camila, aquela Então, assim, ansiedade. é muito comum isso também. Aham. Mas foi o que foi me levando mais para essa área. Então a cardio te escolheu. Sim, sim, Olha que legal, Camila, sim. muito legal. E sabe por que eu tô te perguntando isso? Porque muitas vezes a gente tem a oportunidade, a Camila também é professora,
Verdade. Não dá para não ter resultado. Você fingir que tá atendendo, você fingir que você entende, você fingir que gosta daquilo, porque senão não vai. E só por dinheiro, E né, aí Camila? é muito. Eu acho que o dinheiro por si só, ele é muito vazio, assim, né? Muito Fica pouco, muito né? dinheiro pelo dinheiro, é O muito dinheiro pelo pouco. dinheiro, isso é verdade. Então, essa é a minha visão, né? O meu o Sim. jeito que eu olho, assim, né? A fisioterapia. Então, assim, vai ter retorno financeiro profissionais que entregam resultado para o seu paciente. É. Começa por aí. E hoje em dia, com essa revolução toda, né, de marketing, da gente poder se posicionar, se divulgar, porque como vocês, na época que a gente começou, não Sim, tinha com isso, né? certeza. Então, assim, Inclusive, falar disso a era quase que um gente, tabu, né? justamente, a gente viveu essa remodelamento aí Sim. dos negócios, do Da marketing, gestão, da né? Da gestão, na saúde, né? saúde, tudo. Então, começa pelo você entregar resultado, mas vem também do seu posicionamento, do seu conhecimento técnico, mas muito além do técnico. Muito além do técnico, Muito né? além do E técnico. Camila, só ainda para a gente puxar um pouquinho ainda para esse aluno que Uhum, está decidindo, sim. quais são os desafios que um fisioterapeuta hoje, Camila, da cardiopulmonar enfrenta? Então, por exemplo, se eu opto pela cardio, Camila, Uhum, eu sei que eu vou ter que me dedicar, obviamente, sim. a uma grande parte do tempo, mesmo que eu esteja na atenção básica, primária ou Sim, no sim, ambulatório, mas a maioria do tempo eu vou estar em hospital, né? sim. Quais são os desafios que a gente tem? Passa assim, olha, a cardiopulmonar, ela consegue se inserir em todos os níveis ali de atenção, Olha né? isso, gente, Com, isso é muito com especial. muitos perfis de pacientes. Então, eu brinco assim que qualquer pessoa pode procurar um fisioterapeuta cardiopulmonar, Que vai dar porque tudo que certo. vai dar tudo certo. Então, assim, desde de um paciente que já tem alguma doença específica, para aquele que não tem nada, ele não sabe se tem, ele sente algum sintoma no seu dia a Hum, dia, mas ele não sabe o que que ele tem, ele não sabe nem quem que ele procura, acha que é normal aquilo que ele sente. E também, assim, pessoas que querem melhorar sua performance, sim. os atletas, esporte. Então, assim, ela se infiltra em vários, né? A Ah, ela gente é pode, a gente permeável. pode ir para qualquer lugar, Que entendeu? delícia. Mas a decisão, ela vem muito, a dificuldade hoje, né? Os desafios, né? Que a gente enfrenta muito. Primeiro é o paciente entender que ele precisa, ele Hum, entender que o que ele sente, porque assim, culturalmente falando, os sintomas mais comuns, assim, que praticamente 99,9% dos pacientes que procuram a gente por qualquer motivo vão uhum, ter falta de ar, uma fadiga mais intensa no seu dia a dia, seja nas suas atividades do dia a dia, no trabalho, no esporte, uhum. algum nível de perda funcional ou sintomas muito grandes que eles vai ter, que assim, que não era para estar sentindo. Sei, Ele sei. começa sentindo ali aos poucos e vai indo. Isso pode estar relacionado ou não com alguma doença específica. Uhum. Mas muitas vezes ele acha que isso é normal. Que assim, eu Hum. tenho, por exemplo, eu sou um paciente que eu tenho uma DPOC, ou eu infartei, alguma coisa assim, é normal, Eu eu, senti eu essa senti essas coisas, faltadinha de eu ar. senti essas coisinhas, fiquei meio limitado, ou é muito comum a gente escutar, depois que eu fiz aquela cirurgia, eu nunca mais prestei. A gente Ah, escuta muito isso. Mas então, e assim, não é bem eu acho que assim, não é né? bem assim. Então, assim, isso é sintoma, isso tem tratamento. Tratamento, que é o mais Tem importante. Se eu tratamento, sim. fumei, né, Camila? Parece que eu Sim, aceito, né? Ficar com aquela faltazinha isso, de ar, isso aquela é. saturação diferente, né? Lá, um coração que você quietinho tá batendo mais Mais acelerado rápido, do né? que do que deveria. Então, assim, uma pressão arterial ali mais no limite. Então, assim, eu tenho genética, né? É normal, minha família, né? Todo mundo tem, então eu vou ter também. Então, assim, as pessoas às vezes se contentam, se acostumam culturalmente Com por isso. E eu acho que a grande barreira é isso, o paciente realmente entender que ele precisa. Uhum, E ainda, infelizmente, tende até alguns próprios profissionais da saúde não valorizarem tanto ainda, uhum, uhum. quando não conhece um profissional qualificado. Você fala da transdisciplinaridade dos profissionais Sim, que estão sim, do nosso sim, lado? sim, sim. Então, assim, muitos, a grande maioria, porque assim, ainda existe já, lógico que isso já mudou muito, tem melhorado, cada vez mais tem melhorado. Mas ainda existe uma questão de muitas pessoas acharem que problema de coração é só fazer caminhada que trata. Que Uhum. é só, assim, não, faz uma caminhada e tá tudo certo.
Tudo bem, a caminhada ajuda? Ajuda. Beleza, não tá errado. Ótimo. Mas a reabilitação corporal, ela vai muito além disso. Vai ser uma caminhada para ela fazer realmente o efeito lá onde precisa, que é lá no coração, no sistema vascular, no sistema respiratório, ela precisa ter um método. Então, assim, a gente Uhum. precisa ter uma distância que o paciente vai andar, a velocidade que esse paciente vai andar, quantas vezes ele vai fazer na semana, por quanto tempo, vai ter subida, vai ter descida, ele vai correr, ele vai só andar. Então, assim, precisa ter essa prescrição correta, né? Uhum. Então, por isso que é tão importante esses momentos aqui, igual a Sim. gente está tendo, para as pessoas entenderem que existe esse tratamento para elas, que ela não precisa conviver com todos esses sintomas achando que é isso mesmo, que é Uhum. assim mesmo, agora para frente é assim mesmo, e eu vou ficando, Uhum. que aí esse paciente vai ficando cada vez mais quieto em casa, deixando de fazer cada vez mais atividades que ele fazia, vai perdendo a sua qualidade de vida, muitos perdem até o sentido, tipo assim, vou viver para quê? Eu não posso Não fazer mais consigo nada, fazer nada. consigo fazer mais nada. Então, é saber. Então, o grande desafio hoje é a gente firmar mais ainda e aparecer mais e informar mais Legal. da importância e da necessidade de mostrar que existe. Exatamente, Camila. E o quanto que eu posso melhorar minha qualidade de vida, né? Você imagina, assim, porque é muito falado, né, Camila, da melhora da qualidade de vida, como o professor Juliano veio aqui, então ele falou Sim, sobre a caminhada, o que que a Organização Mundial de sim, Saúde preconiza, sim, mas isso que você está falando vai muito mais além, porque é um sim, fator a mais, né? sim, a Então eu mais. posso melhorar muito mais rápido no menor tempo. Com certeza, com Né? Se eu tiver certeza. os benefícios, eu não preciso estar necessariamente doente ou com uma condição, Não seja ela precisa. cirúrgica ou patológica, para eu Isso, poder buscar você, isso, essa não profissional, né? precisa. Então, isso é uma grande dica, né, Camila? Você está em todas as áreas hoje, né, Camila? Então, assim, a Sim. CARD está em todas as áreas. E a dificuldade, Camila, que você entende enquanto mercado de trabalho, Flor? Me conta assim, no mercado de trabalho, qual que é a dificuldade que esse profissional vai ter para se inserir? Eu tô lá na Olha, faculdade, tá. tive aula com a Camila. Aham. Apaixonei, porque a Uhum. Camila dando aula é meu sonho. Uhum. Virou ali, eu olhei pra ela e falei, nossa, quando eu crescer eu quero ser igual a Camila. Uhum. Qual é a dificuldade que esse profissional vai ter para entrar no mercado, Camila? Olha, a cardiopulmonar, ela está muito vinculada ao hospital. Muitos começam, às vezes, buscando. Na verdade, tinha-se esse olhar de que a cardiopulmonar estaria inserido só dentro do hospital, Olha, isso é importante. que era aquele fisioterapeuta que atendia, por exemplo, na UTI, só na UTI, ou só em enfermaria, dentro do ambiente hospitalar. Uhum, Então, a dificuldade hoje vai ser você se decidir para que ramo você quer ir, né? uhum, Para qual instância da atenção à uhum, saúde você vai estar inserido. E você estruturar o seu serviço. Se for essa a sua vontade de estruturar, de partir por esse caminho de estruturação do seu serviço, uhum. então é um desafio grande que a gente não tem isso na faculdade. Não A tem, gente não Camila. aprende gestão, a gente não aprende estruturação de negócio, a De gente não carreira, atende nada, né? empreendedorismo, né? Assim, É, né? Nessa parte, pelo é menos, até verdade. onde eu já tive contato, já participei tudo, a gente ainda é muito raso, né? Sim. Para a evolução que isso tem tido. E na área hospitalar, propriamente dito, uma das barreiras são ainda, querendo ou não, os processos seletivos, que às vezes são mais incisivos, e assim, Ser, né? Tem esse precisa crivo, ser, né? sim, tem esse crivo. E hoje é difícil para o fisioterapeuta continuar sendo um fisioterapeuta geral, Uhum. né? Então, assim, a gente sai da faculdade, mas hoje em dia já, para qualquer processo seletivo que você for fazer, a grande maioria deles vão exigir uma especialização, Sim. algum curso no mínimo algum curso de formação, mas a grande Uhum. maioria hoje, quando você sai da faculdade, você já tem que ir para uma Para especialização. especialização não tem jeito, né, Não Camila? tem Senão você não jeito fica no mais. hospital, Não, senão né? você não fica. Não tem como você entrar, né? É a normativa da Não tem. RDC7, né? Sim, sim. Então É precisa ser, obrigatoriamente né? especialista lato sensu, ele tem que ser, Sim, né? sim, sim. Então, acho que a grande barreira hoje, Jerusa, eu não vejo, assim, enormes barreiras Não, né? dentro da área, sabe? Da fisioterapia até como um todo, assim. Graças a Deus, a gente tem sido muito mais valorizado, os fisioterapeutas têm se posicionado mais. É.
Querendo ou não, depois da pandemia, É. a gente recebeu ainda mais, assim, aquele holofote, O né, da holofote. diferença que o fisioterapeuta faz para o paciente. Sim. Então, eu não vejo hoje grandes barreiras para um profissional se dar bem no mercado. Legal. Até porque, eu até brinco, assim, a gente, de vez em quando, a gente conversa, que tá fácil você se destacar. Né? Tá fácil você ser bom, porque a grande maioria não quer se dedicar Né, para Camila? isso, não quer. Até a gente fala muito sobre isso, né, Camila? Que a pandemia, ela trouxe realmente um holofote, especialmente Sim, pro pessoal da cardio, né? Então, assim, sim, e na verdade, o que aconteceu? Foram se contratando uma mão de obra que era realmente necessária naquele sim, momento, sim, mas depois teve uma super peneira, sim, com né? E certeza. nessa peneira que realmente a gente viu quem Sim, ficou, sim, né? E sim, quem realmente sim, estava ali com uma bagagem maior para não passar pela peneira, sim, né? sim, sim, E isso também é uma dificuldade, Camila, como você disse, né? Talvez as pessoas não estão se dedicando muito, né? sim, sim. Achando que só com a graduação vai ser o suficiente, não vai. Não E vai. nem só a graduação, eu não digo nem só a Não, especialização, né, Camila? Porque não. o caminho é tão árduo, É né? A gente tem árduo. um caminho aí de conhecimento que nunca para, né? Não, Essa não, construção não do para. conhecimento nunca para, Não, né? não para. E ela é realmente, a gente fala isso, é verdade. E praticamente, Camila, eu recebo aqui nesse podcast profissionais de várias áreas, sabe? Uhum. E é sempre as mesmas falas. Ou seja, quanto mais eu me especializo, quanto mais eu estudo, mais eu Sim, ganho, sim, né, Camila? sim, Porque hoje, por sim. exemplo, viver da cardiopulmonar é possível? Com certeza, Financeiramente falando? com certeza, com A certeza. remuneração é boa? É boa, com certeza. Claro que assim, o boa vai depender do ponto de vista da pessoa, né? Aham. Mas com toda certeza, com toda Uhum. certeza. É, a gente tem remunerações muito boas, tanto em hospitais, em municípios e tudo, Uhum. e principalmente hoje em questão ambulatorial e domiciliar. Que é, Muito. que é onde eu ganho mais. Sim, geralmente, dependendo do hospital, sim, você consegue Uhum. ganhar muito mais. E trabalhar menos? E trabalhar menos. Sim, Isso é uma dica boa da sim, Camila, ó, gente. Isso é sim, uma dica boa, né? sim. Porque todo mundo busca isso, né, Camila? A grande maioria, eu acho que assim, a gente ainda tem muita cultura, eu não sei, pelo menos assim, eu tive muito, assim, de que a gente vai para a faculdade, forma e vai conseguir um bom emprego, né? Ainda tem muito essa cultura, essa sequência, né, de vida. Uhum. Então, É. assim, primeiro eu entro, termino a escola, vou para a faculdade, depois eu saio, vou arrumar um bom emprego, e aí eu Uhum. vou estar bem, Uhum. né? Vou É. estar bem, É. tô tranquila. É. Mas hoje, a fisioterapia, ela te dá tantos caminhos para você seguir que eu não tô falando que é errado ter um emprego, não. Eu tive, como se diz, eu fui, né? Eu fui funcionária, eu tive um emprego durante a grande maioria do tempo de formação. E não é errado, não tá errado Pelo isso. contrário, ajuda a Pelo gente, né? contrário, Né, ajuda Camila? muito, porque a gente precisa ir se desenvolvendo, né? A entender, a criar o olhar mesmo no dia a dia ali da fisioterapia. E ter essa experiência, pegar essa bagagem. Então, assim, não é fácil também você já começar sendo, como se diz, começar sozinho, né? Quem nasce Com grande é um filho de autonomia. baleia, né? Então, assim, você tem que. Você vai crescendo mesmo, Aham. como a gente vai crescendo na É. vida, dentro da profissão, você tem que ir crescendo. Isso é um problema de alguns profissionais da geração de hoje, que eles já querem nascer grandes, Nascer grande. né? E não é bem por aí, a gente Não. sabe, É. né? Exige um processo. É. Mas assim, de questão de financeira, remuneração, é muito tranquilo. Muito tranquilo, Muito né, Camila? tranquilo. Você consegue fazer tudo hoje: ser mãe, ser esposa, ser dona de casa, ser fisioterapeuta. Sim, hoje sim. Hoje sim, Hoje né? Ou sim, seja, hoje depois de sim. quantos anos, Camila, de formada? 12, 12 anos, né? Então, ou 12, seja, é uma construção, 12 sim, né? é uma Não construção. é pode pirlim pim Não, pim, né, não, amiga? não é, não é. Então, assim, a gente passa por processos mesmo. Então, assim, e da minha história, assim, eu tava concursada, E você abriu né? mão E disso, eu né? abri mão do Da concurso, estabilidade, dessa Camila. Não estabilidade acredito para que empreender. que Sim, você abriu mão da estabilidade para empreender, amiga. sim, sim. Sem medo ou com medo? Não, eu acho que falar que foi sem medo assim, não foi sem medo, Foi com mas medo, mas foi com foi. medo mesmo, assim, querendo ou não, dá uma certa, tipo assim, gente, eu vou fazer isso mesmo, é isso mesmo? E quando você decide, não, quando você vislumbra, eu falo que, assim, parece que tirou uma escamas, né, assim, da Mesmo, visão, Camila. assim, aquilo que era assim, agora, tipo assim, Ampliou seus horizontes. muito. E eu assumo que, assim,
eu mesma não vislumbrava na época, com a cabeça que eu tinha, tantas possibilidades que a fisioterapia tem como eu vejo hoje. Uhum. Então, assim, é um processo e assim, a gente não precisa, por exemplo, eu comecei na ortopedia, olha onde eu tô Aham. hoje, É, né? é, Então, assim, não é que quando você tá num processo, num caminho, e ele não começa a fazer mais sentido para você, por que não é, trilhar outro, pegar, né, um outro é. caminho, buscar novas possibilidades, buscar novas, né, novas opções, o como que eu posso me reinventar, de onde que eu começo. Não Então, ter assim, isso é medo de muito mudar, né, não ter Camila? medo de mudar, É sim. melhor do que ser covarde, né? E Sim, você, de repente, ficar se cobrando a vida toda por não sim, ter tentado, né, sim, Camila? Isso com é muito certeza, especial, isso que com você certeza, falou. Eu acho que essa dica é valiosa, né? Não tem com medo de certeza. mudar. Não E se precisa não ter. for o meu caminho, né? Vamos lá. Vamos lá? Vamos mudar. Sim, Vamos então achar esse caminho que acalma o seu coração. Porque a gente vai sentir sim, quando sim, for, né? sim, sim, com certeza. E isso, assim, para mim, o momento que chegou, assim, desse passo grande foi depois que eu tive meu filho. É, né? Então, assim, depois, assim, a vida dá um Não 360, dá? né? Então, assim, e que bom que dá, que bom que dá. Algo tem que fazer nos acordar Sim, para esse outro lado, né, sim, sim. Camila? E só filho para fazer isso, né? Essa É, mágica acontecer. então assim, foi um processo fácil? Não foi. Foi uma decisão fácil? Também não foi, porque afinal de contas era um concurso. Uhum. E então assim, não foi fácil, mas foi assim extremamente libertador e transformador para mim. Porque aí sim, eu, como se diz, eu falo que eu mergulhei no mar do empreender, da gestão de tudo. Então, De assim, ser eu dona do fui seu de ser negócio. dona do meu negócio, Uau! de realmente eu, como se diz, pegar o poder de eu mesmo organizar a minha profissão, o que eu queria ser, que profissional que eu queria ser. Não tinha ninguém para falar o que eu podia, o que eu não podia fazer, que caminho que Uau! eu poderia Muita seguir. liberdade, mas muita responsabilidade, Muita né? responsabilidade, muita. Então, assim, anda junto, né? Anda Não junto, tem não tem jeito jeito. não, Não Camila. tem Não tem jeito, jeito anda não. junto. Por Porque, isso que às vezes dá medo, né? Porque você está com liberdade, sim, mas também com a responsabilidade. E sim. outra coisa, a gente não trabalha para passar tempo, né? A gente Não, precisa, sim, claro. né, da profissão, a gente precisa Sim, de todos os benefícios que a profissão nos traz. sim, Eu não tô falando só de dinheiro, sim, né? sim, Mas o dinheiro também. Então é sim. muito desafiador mesmo, né, É, Camila? Mas ainda assim é possível equilibrar todos os pratos, né? Como sim, é você tem possível. É mostrado, né? possível. E talvez a gente só consiga isso empreendendo, né? Porque a gente não precisa vender Sim, o tempo da gente, né? sim. Você é dona do seu tempo, que é a melhor coisa do mundo. E É a ele não melhor tem coisa. preço, tem, amiga? Não, não tem. Né? Não tem. Não tem Não tem preço. preço. Eu acho que é bem isso mesmo, construir. O seu caminhar é um caminhar que inspira muito, né? E a Camila, a gente já conhece dela desde o início, tá? Então eu vi a construção dela e é incrível mesmo, realmente é muito incrível. Camila, deixa eu pegar só o lance do Covid aí, dá Hum, pra gente falar, que eu sei que você tá muito nessa área. E a gente já passou da pandemia já há 4 anos, né? Quase 4 anos e meio, né? é. Como que você tem percebido os sintomas do long COVID hoje nos dia a dia dos nossos pacientes? Ainda existe? Como que você tem visto atualmente, na sua percepção, que trabalhou o tempo todo com isso, né? Uhum, sim, Estava muito mergulhada nesse ambiente, né? sim, E sim. como que você percebe agora atendendo seus pacientes? Como que você vê esses sintomas? Jerusa, olha, existe, É fato, né? é fato. Ainda existem muitos pacientes com consequências do Covid que tiveram ou que têm a Covid longa, que se resolveu ou não. Então, assim, tem muita gente. E continua tendo pacientes até hoje de o Covid mesmo. Ele ainda Aham. continua firme e Circulando forte, por aí, sim, né, Camila? continua circulando. E os sintomas que você tem percebido, assim, que você tem tido mais no seu dia a dia, o que Sim, que você tem tido de sintomas com esses pacientes? cansaço, muito Uhum. cansaço, profissionais assim que não estão conseguindo render bem nas suas atividades do dia a dia, muita fadiga, Falta falta de de ar, sim, de pacientes às vezes que não consegue subir um lance de escada sem ficar muito ofegante, que se precisar correr para, sei lá, para fugir de alguma não coisa, para acudir consegue. alguém, não consegue, tem que parar se recuperar. Então, assim, isso é clássico, assim. E consequências pulmonares diretas, assim, tem muito também. E fraqueza muscular, Fraqueza muscular. tanto Cami, respiratória quanto periférica, olha muito. isso. E você ainda tem visto, Camila, por exemplo, eu lembro que na época da Covid a gente falava sobre aquele raio-x atomo, né, do vidro fosco. Sim, Ainda tem isso? menos, assim, os que chegam a ser hospitalizados, sim. Agora, Uhum. no âmbito mais ambulatorial e tudo,
Tem, de grandes Uhum. repercussões ainda, mas um pouco menos, um E, pouco E menos. Camila, dentro da sua atuação profissional, como fisioterapeuta, como que você tem conseguido beneficiar esses pacientes? Quais recursos que você tem tido? O que que você tem aplicado atualmente? Tá? Geralmente, tudo vai começar numa avaliação. Uhum, A avaliação cardiopulmonar, ela é muito minuciosa nesse processo. Então, assim, uhum, a gente vai avaliar como é que o paciente está naquele momento, como é que está a relação do sistema respiratório dele, do sistema cardiovascular dele e do sistema muscular dele. uhum. Então, é uma Esses três estão os três interligados. totalmente interligados. A gente fala dentro da fisiologia, tudo que são as engrenagens, as principais Uhum, engrenagens, né? Então, e se um sistema deles não está funcionando do jeito que deveria, os outros ficam sobrecarregados. uhum, Então, se um paciente ele ficou com alguma sequela pulmonar, o coração dele vai estar sofrendo, vai estar trabalhando com mais dificuldade e o músculo dele vai estar mais fraco. uhum. Então, e aí, assim, se ele ficou com algum problema cardíaco, porque também acontece, tem tido muito, assim, É, infartos, derrames, casos de trombose, de tromboses, né, embolia, Camila? pulmonar. Então, assim, muito que ainda não totalmente confirmado, mas a literatura tem, assim, né? Tem Buscado feito, evidências. buscado evidências se realmente porque aumentam muito os casos, Uhum, né? Assim, dessas intercorrências depois da uhum, pandemia para cá, né? Então, se um dessas engrenagens, coração, pulmão e músculos, não estão funcionando bem, os outros dois vão estar sobrecarregados. uhum, Então, a gente faz uma avaliação bem minuciosa, a gente testa a capacidade funcional desse paciente, a gente testa como é que ele consegue, como é que ele se comporta durante o esforço. uhum, Então, tem os testes de esforço, teste de caminhada de 6 minutos, teste do degrau, teste de sentar e levantar, né? Tem vários testes que a gente pode usar, dependendo do perfil do paciente, que se encaixa melhor para a gente ver primeiro em separado como é que tá esses sistemas e depois os uhum. três juntos como é que estão respondendo ao Ah, que esforço. legal. Uhum. E a partir daí, a gente vê por onde que nós vamos começar, Aham. O né? que que Por tá onde, pior ali? isso, por onde que a gente vai começar. Mas a grande maioria tem uma fraqueza muscular Respiratória. respiratória muito grande, com um pulmão que tem sequelas de atelectasia, que está fechadinho Fechado. lá o pulmão, que às vezes a gente consegue reverter grande parte, em outros casos, nem sempre, principalmente se o paciente não fez reabilitação quando ele teve o Hum. COVID lá atrás. E sempre o foco em otimizar a tolerância ao esforço, a aptidão cardiorrespiratória, a performance daquele paciente. E isso não necessariamente a gente tá falando só de idoso, né, Camila? Não, pelo Eu contrário. acho que isso tem que ficar bem claro, né? Que como você falou, além de atuar em todos os níveis, né, Sim, sim. da saúde, a população também pode ser beneficiada também em todas Em as todas as faixas faixas etárias. etárias, né? Sim, sim. Então, porque muitas vezes a gente pensa, reabilitação cardiopulmonar é só para idoso. Não, Só não para é. idoso? Não, não é. Pelo contrário. Geralmente, os jovens, né, assim, tanto adolescentes, né, adultos jovens e até, assim, idosos mais jovens, mas principalmente o adulto jovem, quando ele tem geralmente a Covid longa ou ficou com alguma consequência da Covid que ele não reabilitou lá atrás, Uhum. as consequências são até piores do que os idosos. Que são piores, São né, Camila? piores. Você tem Porque é visto isso. esperado uma funcionalidade Maior. bem maior. Então, qualquer consequência vai impactar demais na vida dele. Olha que interessante Demais isso. na vida dele. Isso é muito legal, Camila. Nossa, muito legal essa explicação sua, Camila. Eu queria te perguntar assim, amiga. A gente falou da Covid, né? Uhum. Mas se a gente pudesse eleger um ranking das principais patologias hoje que a sua área permite cuidar, quais são as principais patologias que você encontra no seu caminhar? Tá. De patologias, assim, pacientes, por exemplo, um pouco mais no foco respiratório. Hum. DPLC continua sendo clássico, DPOC, né? especialmente fumante, asmático. Isso, é. O DPLC, asma. Hoje, a lesão pelo cigarro eletrônico. Ai, olha isso, que alerta Lesão importante, Camila. pelo Isso é muito cigarro importante a gente falar eletrônico, sobre isso. sim. O vape, né? O O pod. vape, nossa, Tá tendo muito. é triste, sim. Já O que que, aumentou muito. Camila, só pra gente poder abrir esse parênteses, o que que o vape causa?
ele causa uma inflamação pulmonar enorme em pouquíssimo tempo. Então é como se o paciente tivesse assim fumado uma vida inteira, muito, 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 e ele chega assim a causar uma lesão pulmonar irreversível muito grande em pouco tempo. Pouquíssimo Então tempo. quer dizer que é mito. Se hoje um adolescente ou um jovem, ele fala, vou fumar vape porque fumo só na festa final de semana. Eu não uso todos os dias. É melhor do que se eu fumasse um cigarro todos os dias. Isso é mentira. É mentira. É O mentira. vape, mesmo só no final de semana, o pod, mesmo só no final de semana, é muito pior. Sim, sim, Uau! sim, sim. O impacto dele não dá hoje em dia, assim, até onde eu estou acompanhando, não consegue nem nomear todas as substâncias que tem. Uau! O Que tanto loucura. de composto da mistura que tem, né? E isso é altamente inflamatório para o Sim, pulmão. sim, muito, muito. Então, assim, quando os pacientes têm aumentado muito consequências, pacientes, e aí, assim, pacientes super jovens, Que absurdo, meu Deus. até, assim, pré-adolescentes, Pré-adolescente, né? adolescentes, dentro das escolas, tem tido É só uma muito. aguinha, né? Ah, é uma aguinha com Com saborzinho, com saborzinho, cheirinho, não sei o né? que, gente, não caia nessa, Não é, né, sabe? E Camila? assim, tanto para os adolescentes que escutam, quanto para os pais, sabe? Gente, não é inofensivo, não é. Ficar E a atento, né, conta Camila? A chega, conta a chega, conta né? chega. Então você coloca, então, em primeiro lugar as DPOCs, né? Então, assim, Sim, dentro, não é sim. mais o fumante. As lesões pulmonares, né, sejam Aham, induzidas, sejam crônicas ou agudas, aham, os infartos, né, os pós-infartos uhum, e as cirurgias de revascularização. uhum. Troca de válvulas também tem Troca de tido válvula do muito, do coração. coração tem tido Uhum. bastante. As cirurgias bariátricas, Olha isso. muito, muito, tanto no pré quanto no pós-operatório. Uhum, E dentro desse âmbito cirúrgico, aí a gente pode colocar cirurgias pulmonares, torácicas, cardíacas, abdominais, que no caso entra a mais comum, a bariátrica, e até em pré e pós-operatório imediato, cirurgia plástica. Uau, Também, que legal, sim, Camila. pela diminuição, pelo poder, né, que a cardiopulmonar tem de diminuir complicações pós-operatórias, Ou seja, imediatas e a longo prazo se, também. se, se todo mundo parasse para pensar nisso, eu deveria ter, então, um trabalho pré e pós. Se eu for fazer uma cirurgia Sim, plástica, se eu for fazer uma sim, bariátrica, sim, seria sim, interessante. sim, Porque a gente fala tanto da parte do coração, do pulmão, e a gente não sim, pensa nisso, né? Então, na sim, plástica, na bariátrica, né? sim, sim, E Camila, você falou também sobre um ponto importante sobre a atuação do fisioterapeuta cardiopulmonar na performance, né? sim, Na sim, melhora da com performance. certeza, Então você com falou, então certeza. também é um outro nicho, né? Então, se eu sou Sim, atleta, eu posso melhorar a minha condição cardiorrespiratória, ou seja, sim, aumentar minha tolerância aos esforços, melhorar minha resistência, melhorar minha performance, diminuir sim, minha fadiga precoce, né? sim, Cãibras sim, e tudo sim, mais. sim, com certeza, com Olha certeza, só, é igual você falou, tá em com todos os certeza. lugares A gente mesmo, tá em né? tudo, meu filho, eu falo. Sim, mas com certeza, assim, a diferença que a cardiopulmonar traz, ela mexe muito com a sua resistência ao esforço. Então, assim, independente do seu momento de vida, da atividade que você faça, do seu trabalho que você faça, como se diz, daquela mãe que cuida de várias crianças, que tem que acompanhar, né, Sim, as crianças, aqueles idosos que estão cuidando dos netos, que querem cuidar, não, querem aproveitar os netos, nossa, que isso querem é verdade. viajar, Isso é verdade. sabe? Então, assim, e não ficar tão cansado, conseguir, por exemplo, né, turistar aí Isso, muito. Então, assim, andar, bater perna. isso muda muito. Então, assim, vai desde o esporte de competição mesmo, ao atleta de alto rendimento, como a gente viu aí nas Olimpíadas, Nossa, né, que demais, passou né? esse ano agora, foi assim, a diferença, né, que teve, o acompanhamento, o fisioterapeuta cardiopulmonar específico ali também junto, né, com toda a equipe de preparo desse paciente, Nossa, mas com sim. um olhar específico para a cardiorrespiratória, Uhum. faz diferença. Você muda resultado, É, eu ganho o né? jogo. Sim, você ganha o jogo. Ganho o jogo, né? Justamente, sim. Camila, muito legal, muito legal. Camila, só vou puxar agora um outro gancho para Claro. bariátrica, que é um assunto que eu acho que está muito em voga Sim. ultimamente. É, primeiro, como que você. A quantidade de cirurgia bariátrica que tem sido feita atualmente com o advento do Ozempic e Monjaro diminuiu? Não, As pessoas não. continuam fazendo bariátrica ainda? Continua, continua.
continua. Na verdade, tem se aumentado cada vez mais Aumentado a a procura. procura pela bariátrica, E na sim. sua experiência como profissional que trabalha com esse paciente de bariátrica, Camila, eh, quais são os benefícios no pré e no pós que a fisioterapia cardiopulmonar pode trazer para ele? Olha, eu falo com conhecimento de causa, tanto profissional quanto pessoal. Eu sou bariátrica. É, Eu pois sou é. bariátrica. Então, no pré-operatório, Você precisou disso, Camila, desses recursos todos? eu fiz por Uhum, conhecimento de causa, uhum, né? Então, assim, hoje em dia, o que que acontece nessa questão, assim, principalmente do pré-operatório? uhum, Como a bariátrica, a maioria dos planos de saúde cobre a cirurgia, porque a bariátrica, ela não é considerada uma cirurgia por estética. uhum, Ela é um tratamento contra a obesidade, que é uma doença, uhum. né? Olha que Como não legal. assim ai, nossa, eu quero emagrecer. Sabe, vai muito além disso, Isso é entendeu? uma Vai coisa que precisa ficar muito claro, né, além, Camila? precisa ficar muito É claro isso. saúde É mesmo, saúde. né? Então, ela é um tratamento para a doença obesidade. Então, a gente começa daí. Então, os planos de saúde, a grande maioria cobrem a Uhum, cirurgia. uhum. Então, para esse paciente, para esse plano de saúde autorizar tudo certinho, ver se realmente aquela pessoa precisa, que não Uhum. é por Só por motivos, né, estéticos. estéticos, ele precisa passar por uma bateria de exames. Então, assim, Uhum, a gente faz vários exames, vai em várias especialidades, tanto médicas quanto multiprofissionais. Então, o paciente vai primeiro lá no cirurgião abdominal, né, cirurgião uhum, gastro, para ver se o caso dele realmente é indicação da bariátrica. uhum, E aí, dali começa o processo. Ele vai indicar os outros profissionais. Então, vai entrar o cirurgião, vai entrar o endócrino, vai entrar a psicóloga, vai entrar o fisioterapeuta, vai entrar o nutricionista, e aí o cardiologista, o pneumologista, Uau! dependendo do É caso um do time. paciente, é um time, porque o paciente ele precisa fazer vários exames e de função global. E ele volta no cirurgião com todos esses exames e esses acompanhamentos feitos. Então, por exemplo, aí são os famosos, nossa, eu tenho que pegar o laudo. Então, Ai, assim, meu são os Deus! laudos e o Aham. paciente vai falar, não, eu preciso do Se não laudo, mexe no como é meu que pera. faz? Se não mexe no meu pera. É isso. Então, assim, cada profissional que ele vai, ele é avaliado dentro daquela especialidade, é feito tratamentos antes da cirurgia, por exemplo, da fisioterapia. Vai passar pela avaliação cardiopulmonar completa. Achamos ali, por exemplo, uma fraqueza muscular respiratória, uma apneia obstrutiva do sono, um pulmão que não está legal, um paciente que já tem obesidade, que ele é sedentário, ele tem fraqueza muscular respiratória, ele precisa ser reabilitado antes de ir para a cirurgia. Qual que é o risco que ele corre, Camila, se ele não fizer? O que que pode acontecer com ele? Pode ter muitas complicações, assim, pode, pela anestesia e pela própria. O paciente obeso, ele já é de alto risco para procedimento cirúrgico, Uhum, qualquer um. O risco dele ter complicações, tanto durante a cirurgia quanto depois, já é maior. uhum, Então, assim, complicações pulmonares, complicações de trombose, mas geralmente a grande maioria acaba puxando um pouquinho mais para o respiratório pela anestesia, pelo procedimento em si, pela manipulação em uhum, si, né? uhum, Então, vai muito para as complicações pulmonares. Então, assim, o risco que ele corre, se ele não fizer, é ele ir para a cirurgia não tão bem preparado. uhum, É como se no pré-operatório é como se o paciente ele tá a funcionalidade, a saúde dele, a funcionalidade está nesse nível aqui. uhum. Quando ele vai operar, geralmente, qualquer cirurgia, a gente cai essa Sim, funcionalidade, sim. independente da cirurgia. Uhum, O pré-operatório, ele serve para a gente colocar aquele paciente desse ponto para cima. uhum, Então, a gente melhora ele, a uhum, performance dele, a funcionalidade, a força, a capacidade aeróbica, uhum, né? Força muscular, expansão pulmonar e tudo. O que o uhum. paciente precisar. Sim, A gente melhora ele. Que quando vem a cirurgia e ele cair um pouquinho, tá tudo ok. tá tudo ok. Ele tá dentro da normalidade dele. Ele não vai Uhum. ter prejuízo. Nossa, isso é muito importante da gente Entendeu? falar, Camila, né? De Então, assim, o esclarecer. pré-operatório, ele vem para isso, além de Uhum, ser, assim, no contexto da bariátrica, uma exigência de 100% uhum, dos médicos, a grande uhum, maioria, para o plano de saúde é obrigatório, para os uhum. pacientes que vão operar particular, os médicos pedem do mesmo jeito, porque sabem da É importância. verdade.
Ou se não pedem, deveriam, né? Aham. É uma segurança até para o médico, durante o Uhum. procedimento, é um paciente que ele vai, tipo assim, não, ele tá melhor, né? Não vai ter tanto, Sim. né? O risco dele tá diminuído. E a gente faz isso, assim, a gente melhora o paciente para ele ir melhor Uau. para a cirurgia. Nossa, Camila, que legal, que top, viu? Tá me dando uma aula aqui, né? Tô Imagina, super aprendendo, é tá muito muito bom. legal. E Camila, agora eu queria muito que pra gente aproveitasse o ensejo do Outubro Rosa Sim, e a gente falasse um pouco sobre a sua experiência. Então, como parte da equipe, né, de cuidados paliativos que você sim, esteve, né? Esse sim. eu não sabia, a gente falou nos bastidores, eu Sim, fiquei muito sim, feliz em sim, saber. sim. E eu queria muito que você compartilhasse um pouco da sua experiência profissional enquanto fisioterapeuta, nos ensinando, Camila, como que o fisioterapeuta pode auxiliar esse paciente oncológico e mesmo o paciente paliativo? Porque a doutora Érica esteve aqui comigo na semana retrasada e ela falava sobre isso, né? Que é fundamental que você tenha na equipe o fisioterapeuta. E até nós falávamos sobre a nossa preocupação enquanto fisioterapeuta de saber eleger o melhor exercício, na melhor Sim, resistência, se sim, é o número de repetições, como que eu não faço para espoliar esse paciente ou deixar ele mais sim, cansado, enfim. sim, E ela nos presenteou com uma cartilha do INCA, sim, falando sobre isso, né, da sim, atividade física para o paciente oncológico. sim. Até nós disponibilizamos para vocês essa cartilha na descrição aqui do nosso podcast. Pode acessar lá, que está gratuito para vocês. Mas eu queria muito que você comentasse conosco como que foi essa sua atuação lá dentro, Camila, Uhum, para a gente fechar esse ciclo da doutora Larissa, que veio falando sobre a oncologia, a Érica de paliativos, e você agora como essa profissional. tá. Olha, foi uma vivência, Jerusa, transformadora para mim. Eu falo que hoje eu vejo o paciente grave com outro olhar, Uhum, porque a gente ainda tem muito a cultura do curar, do realmente o paciente, né, assim, está em alguma situação e você olha para ele, ele não tem, chega num ponto que, por exemplo, as medidas estão mais restritas. A gente uhum, não vai conseguir, quando eu falar a gente, os profissionais como um todo, né? uhum, Equipe médica e multiprofissional. Chega num ponto da doença oncológica, que muitas vezes fica mais restrito o tratamento uhum, curativo, uhum. com foco em curar. E aí a gente no início eu ficava assim, gente, mas e aí, o que que a gente vai fazer? Aham, Não tem mais essa nada, pergunta, não tem né? mais nada, né? Tipo assim, como que não tem mais nada, né? Isso dava uma angústia muito grande Nos profissionais. nos profissionais. E porque assim, querendo ou não, o paciente, a família, ele joga em cima de você essa expectativa, tipo assim, e aí? Uhum, E aí, o que que a gente vai fazer agora? aham, E chegava num ponto de muitas vezes você olhar e falar assim, tá, mas e aí, o que que a gente vai fazer agora? Boa pergunta. aham. Então, assim, começava daí, né? Então, o paliativo, ele vem como um outro olhar de o antes, o que, nossa, e aí, o que que eu vou fazer? Agora é assim, gente, como que eu não vou fazer o tanto de coisa que dá para fazer por esse Olha que paciente? legal. Sabe? Então, assim, isso, ele transforma mesmo a nossa visão, assim, me transformou muito como profissional. De a primeira coisa que como se diz, qualquer pessoa merece é conforto, Uhum, conforto. E no fim da vida, quando chega nos limites terapêuticos, que assim, a gente não consegue mais ir por essa linha do curar, do realmente, né, falar assim, nossa, tô livre, sarei, né, tô uhum, curada, aham, a gente vai para a linha do como que esse paciente vai evoluir nessa jornada de final de vida, de uhum, progressão de doença, uhum, da melhor forma possível. uhum, Então, assim, como que a gente vai manejar esse paciente para que ele chegue nos momentos finais dele com dignidade e com conforto. E uhum, dentro e com conseguindo fazer, na maioria das vezes, no medida do possível, o que ele quiser fazer. Ele tendo uhum, condições físicas de ter sua autonomia, de ter sua independência, né? De conseguir fazer suas coisas mesmo no dia a dia. uhum, Então, a gente tem esse olhar hoje uhum, dentro da fisioterapia para o paciente oncológico e o paciente paliativo, que não necessariamente ele vai ser só o paciente oncológico que vai para o paliativo. A gente, uhum, assim, só assim, né, abrindo esse parênteses, qualquer paciente com doença crônica, ele já é um paciente que ele está em
processo de cuidado A doutora paliativo. Érica comentou sobre isso. Isso foi uma coisa Sim, muito importante, Camila, porque todo mundo relaciona, né, o paliativo sim, ao câncer, ao né? câncer e ao paciente que, nossa, eu tô de paliativo, então eu tô morrendo. Tô morrendo, ou seja, Tô morrendo, despede, vamos despedir, todo mundo porque desistiu de mim já, isso, ninguém não vai tem fazer mais nada nada, para fazer. É, justamente não é isso. né? É, e não é isso. E a gente tem uma gama de coisas para fazer, né? Muito. Então, assim, a gente tem, dentro da oncologia propriamente dita, dentro dos pacientes, por exemplo, que estavam lá no intra-hospitalar, a gente tem tratamentos hoje, por exemplo, que não vai curar aquele câncer, mas ele vai evoluir mais devagar, ele vai gerar menos sofrimento para aquele paciente. Uhum, Então, assim, sempre tem o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer pelo paciente. Sempre tem. uhum. Sempre E aí, tem. Camila, acontece, por exemplo, desse paciente receber, entre aspas, a alta Sim, e vocês continuarem com ele no trabalho em casa? com certeza. Como Com que isso se certeza. dá? Assim, você consegue ir visitá-lo em casa, fazer com que ele faça as atividades que você precisa, trazer mais independência funcional para ele? Sim, na verdade, até É muito melhor, né? muito melhor do que, porque o que que acontece? A grande maioria, o sintoma mais clássico é a fraqueza, Uhum, indisposição e a fadiga do paciente oncológico é muito importante. Então, assim, muitas vezes para o paciente se deslocar para, por exemplo, para uma clínica, é para um difícil, né? consultório, para um ambulatório, ele vai indo até certo ponto. Quando ele chega, às vezes, ali num nível que já está mais avançada a Cansa, doença, né? ele cansa muito, ele não quer sair de casa. Tem paciente que não quer sair da cama, Uhum, né? Então, assim, eles vão ficando mais reclusos. Então, isso acelera ainda mais a perda funcional. uhum. Então, o atendimento domiciliar para esse perfil de paciente é importantíssimo. E como é que eu faço, Camila, se eu não tiver condições de pagar um profissional para ficar comigo? O sistema público me auxilia nisso? Tem os planos de saúde, tem as equipes em home care. O sistema único de saúde, o SUS, tem também. Muitas vezes, pela própria prefeitura, tem opções desse Uhum, acompanhamento. Sim, uhum. também tem. Então, não é porque eu não tenho condições de pagar um fisioterapeuta que me atenda em casa Uhum. que eu vou ficar sem esse atendimento. Não, você consegue. Hoje em dia, assim, as grandes universidades também, isso falando assim, propriamente dito aqui de Goiânia, tem os ambulatórios, né? Tem os atendimentos, muitas vezes, disponíveis na atenção Esse básica, programa de saúde da né? família. Programa da saúde da família. Então, assim, que tem as visitas domiciliares Aham, e tem os ambulatórios nas unidades. Então, assim, tem para onde você buscar, tem onde você uhum, buscar. Dependendo, vai depender muito do município uhum, e vale a pena, quem estiver passando por isso, né? uhum, Então, buscar informação na sua uhum, unidade de saúde, na sua prefeitura, para falar que opção que eu tenho, uhum. porque é direito do paciente receber. É Esse direito, é né, direito dele Camila? receber esse acompanhamento. Qualquer paciente crônico, né, Camila? Qualquer paciente crônico. Isso é muito bom que a gente Sim, deixe frisado, sim, né? sim, E sim. Camila, aconteceu na sua vida exatamente isso, né? Você passou por todo esse caminhar dentro do ambiente Sim, hospitalar e agora você está no home care. sim. E assim como você teve dificuldades lá no ambiente hospitalar, e todos que entrarão também terão, é natural. Natural. No home care, me conta agora dos desafios que você tem profissionais Tá. com esse paciente domiciliar. Olha, foi essa inquietação minha, o meu movimento de sair do hospital para o home care não foi assim, eu saí do hospital, o que que eu vou fazer? Vou atender o home Vou care, atender home vou care, de encher minha qualquer linguiça. jeito. Não, Ah, não, isso é pelo importante. contrário. É o que E é uma coube ali, coisa, né? Não, não não, foi. não é. E é uma coisa que eu falo muito, que o atendimento domiciliar, o home care, ele não pode ser feito de qualquer jeito. Igor, Não pode ser né, o feito Alice? A de gente vai mandar um recadinho agora pro Igor. Camila, tão interessante você não falar pode ser isso. feito de qualquer jeito. Hoje, eu vou até citar sobre isso, que eu acho que é uma coisa muito importante, só desculpa te Não, interromper. imagina. Nós temos hoje, Camila, na nossa equipe, alguns profissionais que trabalham em home care. Uhum, E não é coincidência. Os melhores profissionais, os mais experientes, é que estão no home care. uhum, Justamente por todas as dificuldades que eu acho que você vai comentar, e aí eu ressalto muito a importância do Igor, da Luana, que são dois fisioterapeutas que trabalham conosco e que andam em Goiânia, e todos os demais fazem também, mas principalmente o Igor e a Luana, porque você entrar na casa de uma pessoa, né, amiga? Você tá invadindo, entre você tá aspas, o ambiente invadindo. dela, né? Falo que assim, para mim é o lugar mais sagrado que a pessoa É o tem. lugar mais É sagrado, a né? casa dela. Ali tá toda a história, tá toda a intimidade daquela pessoa. Então, para mim, Camila, é o lugar mais sagrado para você
entrar, para E você, né, chegar e fazer o seu serviço. Então, o meu movimento de mudança começou dessa muito importante inquietação e isso que você dessa falou. dificuldade que a gente tinha dentro do hospital de encaminhar o paciente para uma equipe e para um Cadê? profissional qualificado Quem vai pagar essa ponta aqui? que conseguisse dar conta do paciente de alta demanda, E sem do ser esse paciente profissional que faz o grave, home care só porque de apareceu. qualquer jeito. Que é o Gente, eu falo isso que demais, acontece Camila. muito ainda, que são aqui, assim, aqueles profissionais que atendem tudo. Ele atende ortopedia, atende neuro, atende Isso! cardiorrespiratório, que é criança, adulto, idoso, que aparecer, ele está atendendo no domicílio. Muito Né? importante Então, isso que você assim, falou, Camila. Então, o home care para você foi muito pensado. foi. Sim, foi. Começou daí, assim, dentro do hospital, e principalmente como era um hospital totalmente SUS, a gente tinha a grande dificuldade de conseguir que as pessoas tivessem esse acompanhamento pós-hospitalar, essa transição do hospital para casa. Então, assim, Aham. acontecia muitas vezes os pacientes ficar lá muito tempo com condição de ir para casa, mas não indo porque Para não quem tinha profissional que pudesse, não tinha. Aí entra também a questão, não tinha insumo, não tinha equipe, não tinha, sabe? não Então, assim, fechava o não ciclo. fechava o ciclo. Então começou daí, dessa minha Uau. inquietação, dessa minha, né, questão, e eu via muito isso. Eu falei assim, não, então, já que a minha decisão hoje não faz mais sentido a rotina hospitalar naquele momento, eu vou montar um serviço, estruturar um serviço do jeito que tem que ser para esse paciente grave, dentro da minha especialização, né, da minha área, para ser atendido. Uhum. E eu me deparei com uma realidade de pouquíssimos profissionais que fazem do jeito certo. E do jeito certo que eu falo é assim, estruturado, dentro das normas de conselho, de normas jurídicas, de normas financeiras, de questão de imposto, tudo. E assim, que estavam prestando um atendimento técnico de qualidade, mas totalmente vulneráveis. Uhum. Tanto o paciente quanto o O profissional. profissional. Então, assim, de não ter, por exemplo, os documentos todos que precisa, de não ter, por exemplo, um contrato com o paciente, não ter um termo de consentimento desse paciente, de não ter, não ter, né, assim, a emissão Fiscal, fiscal, nota nota fiscal. fiscal, que é recibo, de não ter um prontuário daquele paciente, né? Então, assim, como se diz, o buraco é Muito mais embaixo, embaixo, muito Camila. mais Às vezes, embaixo. Camila, eu tenho certeza que isso acontece muito com você. Eu queria muito fazer um alerta, sabe, Uhum, para as pessoas que sim, precisam de home care ou que tem algum parente, alguém conhecido que precisa de sim, home care. Às vezes as pessoas ligam para nós, Camila, e elas perguntam: você atende home care? sim, Aí eu falo: olha, tem uma equipe que atende home care. Do que você precisa? Não, é para minha mãe que quebrou o sim, colo de sim. fêmur e Uhum, fez uma prótese, tá acamada. uhum, E aí, ok, onde é que você mora? E entra naquele trâmite aham, da negociação. aham, Quanto você cobra? uhum, Quando a gente fala o preço, geralmente as pessoas às vezes se assustam, sim, porque elas falam assim: olha, mas eu já encontrei mais barato. sim, E aí, qual que é a minha devolutiva que eu sempre alerto qualquer uhum, pessoa que me busque, Camila, uhum, independente se ela vai fazer comigo ou com a minha equipe ou não, eu falo: olha, procure saber o que esse profissional mais barato tem de recursos, tem de conhecimento, como que sim, ele pode te ajudar, porque a minha equipe vai montar uma clínica na sua casa, sim, com certeza, né? Nós vamos e vamos montar uma clínica na sua sim, casa. Então nós vamos levar tudo, a todos os gente leva tudo equipamentos, que todos os precisa. aparelhos, né? E nós vamos te dar uma assistência integral. Sim, Então, por exemplo, se eu tenho um paciente hoje, Camila, com uma prótese de quadril, uma prótese de joelho, ele não precisa só da parte muscular. não, Ele precisa de uma parte sim, cardiorrespiratória. E sim, não raro, por exemplo, esse profissional meu que está no home care, assim como você, ele precisa de saber das sim, duas coisas, tanto da sim, parte musculoesquelética sim. quanto da parte Sim, cardiorrespiratória. não dá para separar. Não dá para separar. E aí, como que essa pessoa contrata um profissional mais barato que chega lá com a cara e a coragem, Sim, literalmente, literalmente, com a cara e a literalmente, coragem? Eu falo isso literalmente. muito pro meu paciente, pro meu cliente. Sim, Falo, olha, mesmo que você não fique comigo, eu entendo a questão financeira, claro, entendo mesmo, faz parte. É a sabe? realidade, a gente não dá para Né? fugir, Não né, dá para gente? Não fugir, dá para mas eu fugir quero te disso. alertar. Sim, Cuidado com quem vai na sua casa. sim. Porque na ânsia do mais barato, Camila, às vezes é aquilo que você está dizendo. Eu deixei
a vulnerabilidade tomar conta daquela relação que deveria ser muito sólida, Com certeza. né? Porque da mesma forma que eu tenho uma responsabilidade com o meu paciente no hospital, eu tenho que ter uma responsabilidade muito maior com esse paciente em casa, Sim. não é? E ali, e assim, e além disso tudo, se acontece alguma intercorrência no seu atendimento lá no domicílio, quem que vai acudir? Pois É você, filho, qual o recurso que eu entendeu? tenho ali? É você. É, se o paciente Entendeu? para, Sim, o que que você vai fazer? Você tem se solta um treinamento para trombo, isso? Você tem treinamento para isso? Você consegue identificar o que está acontecendo com o seu paciente? Você consegue. Para que, que você vai fazer com o seu paciente? Quais são, né, as fases ali? Você vai, como você vai sentar e chorar? Não, não põe a mão na dá. cabeça, liga pro SAMU e senta e E só chora. isso, É, liga pro né? SAMU, senta e chora até o SAMU chegar. Não dá, entendeu? Então, assim, é muito sério, né? É muito sério isso. Então, esse é o primeiro desafio, né, Camila, que Sim. você enfrentou. Ou seja, Sim, o desafio de estruturar realmente um Sim. home care de de qualidade, qualidade. de responsabilidade, que entregasse um Sim. resultado para o cliente. Sim, Perfeito, esse foi o primeiro. porque a gente não recebe isso na formação. Nossa, mas isso que você está A entregando hoje, gente Camila, não, valeu a cada gente minuto. a gente não recebe isso na formação, infelizmente, E é infelizmente. verdade, amiga. Isso é um Infelizmente. alerta. O que você É está um fazendo aqui é um alerta, alerta, sim. tanto para o paciente quanto para o próprio profissional Sim, que se mete a fazer uma coisa que não tem, sim, talvez, a sim, bagagem para fazê-lo, né, sim. Camila? Assim, não dá para ser um bico. Não pode ser Fisioterapia do o que não pode ser um apareceu, bico. Não, né? não dá. Camila, e depois, amiga, entrar na casa desse cliente, desse paciente, como é que é? Olha, eu assumo que é mais tranquilo até do que parece, assim, É? O é que que mais você tem que ter de tranquilo. características assim para poder entrar na casa daquele Menina, eu senhorzinho? acho que a primeira coisa vai muito assim, a gente, tudo começa na estruturação, você já tem ali o perfil do paciente que você quer atender. Então, assim, Hum, né, você estrutura todo o seu serviço, o seu negócio em cima do seu paciente ideal, digamos assim, né? O aham, seu sim, sim, perfil do seu sim. paciente que você quer atender. Então, ali você já conhece o seu paciente, quais são as dores, quais são as limitações, o que que, nessa conversa, primeira conversa prévia, né, até você ir para a avaliação, você já tem ali pelo menos uma noção mínima do que aquele paciente vai precisar ou do que ele espera. Mas eu acho que a primeira coisa é você ter respeito, responsabilidade e empatia Empatia. e empatia por aquela pessoa, por tudo, pela história dela, pelo ambiente dela. Então, assim, muitos pacientes têm condições mais humildes, eles estão ali, assim, como se diz, contando às vezes, cada Centavo para te para pagar, te né? pagar, porque ele dá valor no seu trabalho, então você tem que estar preparado para Honrar. honrar isso, É. para honrar É isso. isso aí, Camila. Né? Camila, uma das coisas que eu sempre falo, sabe, assim, para os profissionais que vão atender home care, porque realmente, como você disse, talvez seja a primeira porta de entrada que eu tenho na fisioterapia, é o Sim, home care, sim, né? sim, Mas sim. as E não dicas tem nada de errado nisso, né? Já a tá gente tudo também tem que certo, deixar, né? não Então, tem assim, nada de não é errado para você não nisso. atender, mas Sim, talvez é para você se atentar para tantos cuidados, por exemplo, a Camila está dizendo, dos cuidados éticos, legais e profissionais, né? Tanto sim, de conselho, quanto a parte jurídica, quanto a parte fiscal, sim, quanto a parte contábil. Isso é uma coisa muito importante. Outra coisa é você se municiar de recursos sim, tecnológicos, né? De sim, recursos com certeza. terapêuticos para você auxiliar Terapêuticos. aquele paciente. E uma outra coisa, Camila, que eu vejo muito, assim, na minha vivência de Uhum, 25 anos, você está com 12, a gente já viveu muita coisa nessa vida. E a gente já viu muita gente fazer muita coisa, né? Assim, a parte profissional, parece que quando você entra na casa da pessoa, parece que você fica à vontade, né? Parece que eu posso ser relaxado ali. Aí, ainda mais se você atende esse paciente há muito tempo, daqui a pouco você tá fazendo o que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer, você entra na casa, você sai na sim, casa. A gente não é assim. sim. Não é assim. Sabe, Camila, eu falo muito isso quando eu dou Não é aula. assim. Eu tenho dificuldade, Camila, com pacientes domiciliares, e na verdade, hoje em dia eu tenho só um paciente domiciliar Uhum. que não, essa pessoa não me deixa, né? Uhum. Que nós temos uma relação muito forte, um vínculo Sim, muito forte, sim. mas eu tenho dificuldade de tomar água na casa dela. Sim, Porque naquele momento que eu estou ali, não tô falando que eu não vou tomar uma água, que eu não vou tomar um sim, café, às vezes a gente faz um lanchinho. sim, Ok, é uma relação gostosa, né? sim, Mas eu tenho tanta responsabilidade, Camila, que eu não chego na casa dela sem jaleco, sem os meus equipamentos. Isso há anos sim, que eu atendo ela, sim. né? Meu compromisso com o horário Com é muito certeza, certo, é com muito certeza. correto, né? E eu não tô ali pra bater papo.
Não mesmo. Sabe? Não Eu mesmo. entendo que aquele momento é lúdico, é divertido, para o paciente que nos recebe, Sim, ele fica sim. ansioso por nós, né? Fica lá esperando, pronto, né? Né? Limpinho, cheiroso, que é um momento gostoso. Mas assim, a gente tem que saber para que a gente está indo Sim, lá. com certeza. Com Né? E eu certeza. vejo muitas pessoas que perdem esse timing, sabe, Camila? Sim. Porque fica tão De piloto casa? automático de Então, de casa, casa. Não, que sou de perde casa. o timing, sabe? Não. Gente, presta atenção, você tá indo lá para entregar um resultado. Sim, Você tá indo lá sim. para fazer um paciente Com melhor. certeza, com certeza. E a gente cai muito também num viés, muita gente cai num viés que é assim, fica, não, o meu negócio é pegar os pacientes crônicos que a gente vai ficar ali o resto da vida. Tipo assim, né? Eu vou ter uma Aham. estabilidade Financeira, eu posso fazer financeira. uma É, projeção, e aí vai, entendeu? E vai, gente, por favor, sabe? né? Não é Eu isso, falo isso pros meus, não passa sabe? Não vergonha, é isso. não passa vergonha na gente não, né, Pelo Camila? amor de Deus, não Né? faz isso não. Nossa, por favor. Por favor. Então, Camila, muito assim, legal é tudo que isso, você assim. falou. Então, assim, é compromisso, é assim, é o jeito que você vai se apresenta para o paciente. E aí vai muito além, assim, é tom de voz, é o seu vocabulário, o jeito que você fala com o paciente, o seu tom de voz, sua roupa. Sua roupa. Infelizmente, não tem como a gente não falar disso. A sua É. não sua roupa, mas a sua apresentação Apresentação pessoal. pessoal, É verdade. sabe? Você também não pode né, faça o que eu falo, não faça o que eu faço, né? Então, assim, se você prega saúde, o profissional, ele tem que exalar saúde. Nós temos que entrar Nós na casa desse temos que paciente. entrar desse paciente. A gente não dá para chegar e falar, e aí, nossa, falando, pois é, né? Nossa, segunda-feira, ou nossa, eu tô cansada. Gente, o paciente ele tem que melhorar, né? Se ele vê, né, Se aquele você chegar lá profissional pior que ele, né, pior Camila? do que ele, e aí, gente, ele vai querer cuidar de você lá, É não é verdade. isso, Inverte, entendeu? né? Você chega lá cansado e fala, não, deita aqui. Não, então assim, a gente tem que, né, ter postura profissional, ter, né, essa imagem de realmente de exalar a saúde e de saber o que você está fazendo, sabe? Gente, hoje em dia os pacientes não estão mais assim naquela santa ignorância. Pelo contrário, Pelo né? contrário, a pessoa sente quando você entende, quando você sabe o que você está falando, quando você tem cuidado. E É a gente, verdade. e dentro da cardiorrespiratória, da cardiopulmonar, a gente tem uma questão muito importante dos equipamentos. Pois é, eu ia chegar nesse ponto, Dos Camila. Dos equipamentos, diferenciais que você tem hoje nesse home care, me conta, amiga. sim, bom, da avaliação tem tudo, né? Tem investir tudo, né? Não, gente, a Camila, o Tudo, dia que ela me sim. mostrou a avaliação dela, falando a verdade, sabe? Eu fiquei tão orgulhosa, porque Sim, é uma profissional que ela tem software para tudo. sim, Ela tem software de avaliação, ela tem software de acompanhamento do paciente, ou seja, de evolução, sim. ou seja, ela De faz um prescrição prontuário de muito bem feito. Ela tem um exercício. software de prescrição de exercício, que é incrível o software que ela me mostrou. Sim, Então, assim, é muito legal ver que você investe mesmo, né, sim, Camila? Ou seja, sim, eu vale investi a mesmo. pena cada centavo da sua Vale, sessão, né, doutora? vale, claro que vale, com certeza. Com certeza, vale. Não, mas assim, brincadeiras à parte, com certeza. Então, assim, eu investi muito na estruturação e Tá, eu estruturei, mas e aí, como é que vai ser, né? O que que eu vou precisar? Então, Aham. assim, não dá pra gente reabilitar um paciente cardiopulmonar, principalmente perfil mais grave, se você não avaliar ele assim, do cabelo até o dedão do pé. Uau. Não dá assim pra você ter só olhar, não, ele, sei lá, teve uma pneumonia, teve um COVID, ou fez alguma coisa no mais cardíaco e você olhar só aquilo, não dá. Não dá, né, Camila? Principalmente no âmbito domiciliar. Integral, não tem jeito. Integral, não Cuidado tem, integral é mesmo. integral. Então, assim, o meu olhar da cardiopulmonar, ele já é nesse tripé, né? Coração, pulmão e músculo, que aí acaba que é integral. A gente olha mesmo o Não paciente. tem jeito. E assim, é muito. Hoje em dia a gente tem muita tecnologia. Então, assim, não dá para ficar sem aproveitar, digamos assim, né? Então, Tanta assim, coisa a gente boa. tem muita coisa, tanto facilita a nossa vida como fisioterapeuta, a gente ganha muito tempo com esse Sim. software, né? Tanto de gestão propriamente do negócio, como específicos para fisioterapia. Então, assim, tem muita opção Uhum. de softwares que a gente encontra o que melhor se encaixa para aquele perfil, para o que você precisa. E equipamentos, E né? equipamentos. Então, assim, hoje em dia a gente tem tudo portátil. Uau. A gente consegue ter, assim, o que a gente precisar. Até o que a gente acha que a gente não tem, que a gente vai pesquisando, você acha, Né, entendeu? Você Camila? acha. Ou seja, esse paciente pode ser muito bem assistido, Com né? toda certeza, com Em toda todos os certeza. níveis. Não é que é Com toda certeza. uma sessão domiciliar que ela precisa ser incompleta, né? Não, muito pelo contrário, Né? muito pelo contrário. Ela precisa ser muito completa.
Porque é você que está indo, você está levando o tratamento para aquele paciente. É Então, muita não dá responsabilidade, né, para Camila? você levar um tratamento pela metade. E é verdade. Não é justo com aquele Não é paciente, justo. sabe? Não é porque ele está em casa que ele vai ser atendido de qualquer jeito, sem os recursos, sem os melhores recursos, sem as melhores tecnologias. Lógico que assim, é importante também a gente frisar que assim, para a gente começar e trazer um tratamento de qualidade, não é só recurso, não é só material, né? Claro. Não é só equipamento. O principal tá aqui, É, né? o principal tá aqui, que é É. o seu raciocínio clínico. Mas se a gente conseguir na trajetória, lógico que quando muitos, a grande maioria, quando vai começar, começa pelo básico ali, não tem problema nenhum. O básico bem feito funciona. Né? Funciona, super funciona. Então, assim, a gente também não precisa inventar, né? Assim, A querer roda. inventar a roda. O básico bem feito funciona. Então, é raciocínio clínico. E se você consegue ir colocando mais recursos, mais tecnologias, isso vai agregando valor para o seu atendimento, Sim, né? O paciente percebe muito isso, os pacientes valorizam valoriza isso, mesmo. e tanto assim da parte da gente até pensando em valorização financeira Sim, ou também, seja, então a quanto gente vai mais valor agregando, agrega. né, valor, a gente consegue rentabilizar melhor o seu Sim. atendimento, precificar melhor, diferente, de uma forma diferente. E assim, é com o tempo, você vai entendendo o que mais você precisa, o que seu paciente vai precisar mais e você vai investindo. A gente tem, por exemplo, dentro das possibilidades dos portáteis, a gente tem assim, os aparelhos tipo de entrada e Uhum, aqueles super, super. Então, assim, o que é uhum. muito comum, por exemplo, que a gente tem bem claro isso, a linha do Power Brief, do Aham, fortalecimento, aham, né, aham. muscular respiratório, que a gente usa muito. A grande maioria dos pacientes vão precisar. Então, assim, você tem desde a linha clássica, que é mais Até em mais. conta, a médica, desde do digital, do famoso K5, né? Que é o Uhum. sonho ali. Então, por exemplo, a manovacometria, que é para avaliar se o paciente tem a fraqueza, a gente tem os manovacômetros analógicos, tem o digital. Então, assim, a gente consegue, mesmo dentro dos equipamentos, a gente tem às vezes, não consigo ir no top agora, mas você consegue um bom resultado que já vai fazer diferença para você, para o seu paciente ali, um pouco melhor, por que não? Com os de entrada, né, Com os de Camila? entrada, E por às que vezes com um não? investimento Um pequeno ou pouco, médio, você sim, consegue entregar um consegue resultado muito muito, bom, muito bom, muito né? bom, É muito isso, né? bom. Eu acho que fica muito esse highlight, assim, essa como se fosse essa insistida que nós estamos dando aqui para dizer, né, que pacientes, olhem para o profissional que está entrando na sua casa. Sim, Profissionais, tomem cuidado com a abordagem domiciliar, que sim, ela não não é pode ser tão de qualquer simples, forma, não né? Eu acho pode. que isso fica um super alerta e eu acho que a gente aproveitar esse material demais, não, Alice? Isso que Sim. ela falou aqui agora foi fantástico, não foi? Foi demais. Isso do home care aqui eu achei que foi demais, Camila. Muito Vamos legal treinar esse mesmo, povo, né? Vamos treinar esse vamos treinar povo. esse povo. E por falar em treinar esse povo, professora, Ah. eu quero saber o seguinte: onde é que eu te encontro nas redes sociais, doutora? Que eu gostei tanto que eu vou contratar a Camila para ser consultora É agora, viu, claro, não, gente? e é o meu produto mais recente Ah, ali. é? Então me conta aí. Sim. Agora eu já posso contar, né? Agora Agora eu já você pode posso. contar, né? Porque Agora eu agora já ela posso pode fazer o contar, é merchan. claro. Estou com uma consultoria chamada Fiz o Empreende, que é Hum, para justamente para como é que funciona assim a princípio. É igual a gente está aqui, um bate-papo profissional, a uhum. gente vai encontrar, ou vamos tomar um café, Que legal, ou Camila. online, que não Uhum. se limita ao presencial. E eu vou ajudar aquele profissional. Eu não vou dar aula para ele. Eu não Uhum. vou fazer, por exemplo, assim, ó, você vai ter aula disso, e disso e disso comigo. Não, eu vou ajudar no que ele precisa. Uhum. Qual que é a dificuldade dele hoje? É estruturar o serviço? Vamos, né? Vamos encaminhar. Sei lá, captação de paciente. É assim, nossa, eu quero empreender, mas o que eu faço? Como que Uhum. eu faço, né? Que caminho que eu posso seguir? Isso é muito Então, importante. é nisso, assim, é nessa orientação do que o profissional precisa. Nossa, Camila, Então, se todo assim, mundo não pudesse beber dessa tem, fonte, né? então, assim, não tem um cronograma fechado. Eu vou conhecer a história da pessoa e o que ela precisa. Ou seja, você faz o diagnóstico e já ajuda com as ferramentas que ela Sim, precisa, né? sim, E sim. Camila, e como que eu faço para te contratar se eu precisar? Por onde tem sido feita
esse contato com você para essa ferramenta Físio Empreende? Tem sido pelo meu Instagram mesmo, vai ser, como você está até em primeira mão, vai ser começar a divulgar agora, Ai, que essa próxima legal, semana. Camila, que legal. Ai, gente, olha que honra, hein? Que bom, E aí amiga. vai começar a ser mais divulgada agora, mas pelo meu Instagram, fala diretamente comigo, e Que aí a bom. gente tira todas as dúvidas e começa, e vamos Qual que é o juntos. seu Instagram, Camila? É Camila, com C e dois L's, Com C e dois L's. com C e Camila, dois lá, lá, lá. L's, Camila Lalá, Monteiro, ponto físio. Camila Monteiro Monteiro, ponto ponto Físio. físio. Gente, ó, Físio Empreende, eu acho que essa vocês não poderiam perder, porque eu acho que todo fisioterapeuta, como a Camila disse, lá na graduação, em algum momento, a gente não soube disso, mas agora a Sim, gente não tem como não saber. sim. Eu fico imaginando você, profissional, que quer entrar no mercado de trabalho, se deparar com a doutora Camila. Depois, já pensou? Depois que ela foi na casa do seu paciente home care, você vai ter coragem de ir depois dela? Ah, se prepara! Aprende com ela. Eu sempre falo assim, Camila, que se eu É. pudesse aproveitar esses caminhos para pavimentar, Sim, né? lógico. Seria muito mais Não, fácil a Geruzi, nossa assim, vida, a né? gente não vai longe. Hoje em dia, com as redes sociais, não dá pra gente não ter as referências, nossa. Não seguir as referências. Assim, a gente não tá próximo delas. Não dá É pro tão fácil profissional. hoje, né? Hoje em dia é muito fácil. Então, assim, até a gente citou que não dá pra falar da Cardiopulmonar se não falar do Juliano, né? Aham. Então, assim, ele é um grande parceiro, né? Foi Uhum. professor, tá aí na jornada. Então, assim, hoje a gente, como você diz, troca paciente, a gente discute caso. Então, assim, eu falo assim, as grandes referências não vão negar uma Nunca. conversa com ninguém. Com Com ninguém. ninguém. Eu Seja nunca lá tive esse problema, do, Camila. do que tá no primeiro período da faculdade. É verdade. Não vai. Não vai Não mesmo, vai. né? Então, Então, não assim, precisa ter esse medo, não né? precisam ter medo de Vergonha. chegar e perguntar, não. Então, assim, não. Hoje em dia, quem tá, eu falo assim, né? Quem tá no caminho mais na frente não vai menosprezar você por você Nunca. querer chegar lá. Muito pelo Eu contrário, acho gente. que a A gente gente quer né, que os fisioterapeutas, que a fisioterapia cresça. cresça cada vez mais. Cada vez mais pessoas interessadas, né, Camila? Por isso que Sim. nós estamos aqui, né, minha Sim, amiga? com certeza, Né? com certeza. Camila, só te agradeço por esse bate-papo, foi muito especial. Ai, pra Foi mim muito também. além, assim, do que a gente poderia esperar, né? Que bom. Você vê, assim, que a gente nem fez nada com o roteiro aqui, né, que eu te falei, porque eu sabia que esse papo ia ser muito gostoso, como fluiu, Sim, né? sim. E te agradecer por estar conosco, por nos orientar, por nos acrescentar, por nos dar a sua contribuição tão sincera e verdadeira, que é sempre uma energia muito gostosa quando a gente tá junto, né? Sim, com E certeza. eu sou muito orgulhosa de ter você no Instituto Naves Queiroz, fazendo parte lá do nosso time, né? Claro. E eu espero que cada vez mais pessoas possam beber Sim, dessa fonte. sim, com certeza. Né? É um prazer, foi ótimo, assim. Eu como diz, a Jerusa foi e é uma grande referência para mim desde sempre. Então, assim, eu brinco que a G me pegou lá quando recém-nascida, né, na fisioterapia. E foi, assim, uma vivência que sempre esteve, né, de porta aberta para conversar, para discutir, né. Então, assim, você presenciou várias crises existenciais, né, da fisioterapia, de conversar, e aí, né, o que que eu faço, pelo amor de Deus? E então, assim, o quanto isso é valoroso, assim, e o quanto eu fico honrada de estar aqui Eu hoje. também, honrada de ter De você. estar aqui. Então, minha assim, foi um prazer. Foi um Pra mim prazer. também. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, doutora Camila Monteiro. Siga no Instagram, @camilamonteiro.físio, Camila com 2 L's, tá? E a gente agradece vocês estarem conosco em mais um episódio do nosso INQ Academy, o podcast oficial do nosso INQ. Eu quero muito que vocês deem uma olhada depois no Spotify. A gente tá em todas as streams, todas as redes, YouTube, lá. Mas no Spotify tá muito gostoso. Porque eu não sei se você gosta, Camila, mas eu adoro ouvir podcast Sim, muito. no carro, né? Muito, sim. Então, a gente já muito. tá nessas plataformas já faz tempo, então pode colocar no Spotify. No Spotify tá INQ Academy, que você acha a gente lá, tá bom? E ó, tamo junto mais uma vez. Fiquem conosco. Próxima semana, mais convidado especial com a doutora Natália. E eu espero que vocês tenham gostado. Camila. Obrigada. Foi ótimo. Um beijo!